Olá, sou o Dr. Fernando Almeida, médico e apaixonado pelo bem-estar das pessoas idosas. Hoje, eu quero convidar você a ficar alguns minutos comigo para conversarmos sobre um problema que incomoda muita gente: as pedras nos rins e o que fazer para se livrar delas. Sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em nefrologia clínica na Universidade Federal de Minas Gerais. As pedras nos rins, também conhecidas como cálculo renal, são um problema de saúde muito comum no Brasil, afetando a vida de milhões de pessoas, especialmente à medida que envelhecemos. É uma dor que não tem hora para chegar e que pode ser muito intensa, daquelas que dobram a gente no meio. Muitas pessoas já sentiram ou conhecem alguém que passou por isso. E quando a gente fala em pedras nos rins, logo vem à cabeça aquela conversa de bar ou de roda de amigos. Ah, toma uma cervejinha que ajuda a soltar a pedra. Ou, beba bastante líquido, mas se for cerveja, melhor ainda. Essa ideia é muito popular, especialmente por aqui no Brasil, onde a cerveja faz parte de muitos momentos de lazer e celebração. Mas será que essa sabedoria popular realmente tem fundamento? Será que a cervejinha que a gente tanto gosta e que refresca pode ser a solução para um problema de saúde tão sério e que causa tanta aflição? Para nós que já passamos dos 60 a 65 anos, o cuidado com a saúde dos rins se torna ainda mais importante. Nossos rins trabalharam incansavelmente por décadas filtrando o sangue, eliminando toxinas, e agora, mais do que nunca, merecem nossa atenção redobrada e o carinho necessário para funcionarem bem. Um cálculo renal pode atrapalhar muito o dia a dia, desde a simples caminhada no parque até o sono tranquilo, por causa do incômodo persistente e da dor aguda que pode surgir de repente. É uma preocupação que pode tirar a paz e a alegria de viver com qualidade, limitando atividades que antes eram prazerosas. Existem muitos tipos de pedras nos rins, e cada uma delas pode ter uma composição e uma causa diferente. Não é um problema único, e por isso, a abordagem para a prevenção e o tratamento também não pode ser uma solução única para todo mundo. É por isso que hoje, neste nosso encontro, quero desmistificar algumas dessas ideias que circulam por aí e trazer informações claras, baseadas no que a medicina sabe e confirma, para que você possa cuidar melhor de si e dos seus rins, com segurança, sem surpresas desagradáveis e com a certeza de estar fazendo o melhor. Nossa alimentação típica brasileira, o clima quente que faz a gente suar bastante, e a quantidade de água que bebemos ou esquecemos de beber no dia a dia, tudo isso influencia diretamente na formação e no crescimento dessas pedrinhas. Compreender esses fatores é o primeiro passo para a gente se proteger. Vamos juntos desvendar esse mistério e aprender a cuidar dos nossos rins como eles merecem. Para entender melhor esse problema das pedras nos rins, a gente precisa primeiro entender o que elas realmente são, e como elas se formam dentro do nosso corpo. Pense nos seus rins como duas máquinas de filtragem muito eficientes, que trabalham sem parar. Eles são responsáveis por limpar o nosso sangue, tirar as impurezas, o excesso de sal, de minerais e outras substâncias, que o corpo não precisa mais. Tudo isso é transformado em urina e eliminado. Mas, às vezes, por diversos motivos, essas substâncias que deveriam ser eliminadas acabam se concentrando demais na urina. É como se você estivesse preparando um suco muito concentrado. Se não colocar água suficiente, os ingredientes sólidos vão se assentar no fundo do copo. Dentro dos nossos rins, quando a urina está muito concentrada, alguns minerais e sais, como o cálcio, o oxalato e o ácido úrico, podem começar a se juntar e formar pequenos cristais. Com o tempo, esses cristais podem crescer e se agrupar, formando as pedras, que podem ter o tamanho de um grão de areia, ou até de uma pérola, em casos mais sérios. A formação dessas pedras não acontece de uma hora para outra, é um processo lento, que pode levar meses ou até anos. E o que faz com que isso aconteça? Existem vários fatores, e muitos deles estão relacionados ao nosso estilo de vida aqui no Brasil. Um dos principais culpados é a falta de hidratação adequada. No nosso país, com o calor que faz em muitas regiões, a gente sua bastante. Se não repomos essa água perdida, a urina fica mais concentrada, e a chance de os cristais se formarem aumenta muito. É como um rio que seca um pouco. A água diminui, mas os sedimentos no fundo continuam lá e ficam mais visíveis. Beber pouca água é um hábito perigoso para os rins,
principalmente para nós, idosos, que às vezes sentimos menos sede e podemos esquecer de beber líquidos regularmente. Além da água, a nossa alimentação também tem um papel fundamental. Dietas ricas em sal, por exemplo, aumentam a quantidade de cálcio na urina, o que favorece a formação de pedras de oxalato de cálcio, o tipo mais comum. Muitos dos nossos alimentos processados, embutidos como linguiça e salsicha, e até mesmo alguns temperos prontos, são ricos em sódio. O consumo excessivo de proteínas animais, como carne vermelha em excesso, também pode aumentar a produção de ácido úrico, levando à formação de pedras de ácido úrico. E não é só isso. Alguns alimentos que a gente gosta, como espinafre, beterraba, chocolate e nozes, são ricos em oxalato. Em pessoas predispostas, o consumo exagerado desses alimentos, sem a devida hidratação, pode contribuir para o problema. O importante é manter um equilíbrio, e não eliminar esses alimentos totalmente, mas sim saber como consumi-los com moderação e sempre com muita água. A dor que a pedra nos rins causa é famosa por ser uma das mais intensas. Ela geralmente começa nas costas, na altura dos rins, e pode irradiar para a virilha. Essa dor acontece quando a pedra se move e tenta passar pelos canais estreitos que levam a urina dos rins até a bexiga, que são os ureteres. É como uma rolha tentando passar por um gargalo de garrafa, irritando e bloqueando a passagem. Essa obstrução causa um acúmulo de urina no rim, o que gera uma pressão e, consequentemente, a dor excruciante. Além da dor, a pessoa pode sentir náuseas, vômitos, ter sangue na urina, febre, se houver infecção, e uma vontade muito frequente de ir ao banheiro. É um quadro que exige atenção médica imediata, pois uma pedra que bloqueia o fluxo de urina por muito tempo pode prejudicar o rim de forma permanente. Existem diferentes tipos de pedras, como eu mencionei antes. A maioria delas é de oxalato de cálcio, mas também existem as de ácido úrico, de estruvita, associadas a infecções urinárias, e de cistina, mais raras e genéticas. Saber o tipo da sua pedra é muito importante para o tratamento e, principalmente, para a prevenção de novas formações. É por isso que o médico muitas vezes pede para a gente capturar a pedra que saiu, para poder analisá-la. Cada tipo de pedra tem uma estratégia diferente de prevenção, que pode envolver mudanças na dieta, no estilo de vida ou até o uso de medicamentos específicos. Não existe uma solução única para todos os casos, e é um erro pensar que o que funcionou para um vizinho vai funcionar para você. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de valorizar muito o que é natural e as receitas da vovó. E isso é bom muitas vezes, mas precisamos ter cuidado para não cair em armadilhas. A crença de que a cerveja ajuda a eliminar pedras nos rins é um exemplo clássico. Muitas pessoas pensam que por ser diurética, a cerveja faria a pessoa urinar mais e, assim, expulsaria a pedra. É verdade que a cerveja aumenta a produção de urina, mas o álcool presente nela também tem um efeito desidratante. Ou seja, ao mesmo tempo em que você urina mais, seu corpo pode estar perdendo líquidos importantes de outras formas, e a urina pode não ficar tão diluída quanto se esperaria. Além disso, a cerveja, por ter certas substâncias, pode até mesmo aumentar a concentração de alguns formadores de pedra na urina de pessoas predispostas. Então, a ideia de que a cervejinha é uma solução é no mínimo um engano perigoso. A hidratação de verdade é aquela que realmente dilui a urina e ajuda a prevenir a formação das pedras, vem da água pura, da água de coco, de sucos naturais sem açúcar e de chás leves. Estes são os verdadeiros amigos dos nossos rins, porque promovem uma hidratação constante e eficaz, sem adicionar componentes que possam ser prejudiciais. É fundamental entender que a prevenção é sempre o melhor caminho. Cuidar do que a gente come, e principalmente beber água em quantidade suficiente ao longo do dia, é a base para manter os rins saudáveis. Não espere a dor chegar para começar a se preocupar. Nossos rins são órgãos vitais e silenciosos, que só reclamam quando o problema já está bem avançado. A gente precisa aprender a ouvi-los, e a dar a eles o cuidado que merecem. Você já parou para pensar na quantidade de água que realmente bebe por dia e se ela é suficiente para o seu corpo e para a sua idade?
A pergunta sobre a quantidade de água que bebemos é um ótimo ponto de partida, porque a hidratação é a arma mais poderosa e simples que temos contra a formação de pedras nos rins. Para nós, que já passamos dos 60, a sede pode não ser um sinal tão confiável quanto era na juventude. Nossos mecanismos de percepção da sede podem ficar um pouco mais lentos, e por isso, precisamos nos policiar e criar o hábito de beber água, mesmo sem sentir aquela sede intensa. O ideal é beber pelo menos 2 a 3 litros de líquidos por dia, e a maior parte disso deve ser água pura. Parece muito, mas se a gente dividir essa quantidade ao longo do dia, fica mais fácil. Tenha sempre uma garrafinha de água por perto, na mesa da cozinha, ao lado da poltrona onde você gosta de ler, na mesa de cabeceira. Beber um copo de água ao acordar, outro antes de cada refeição, e ir intercalando ao longo do dia, faz uma grande diferença. É como regar uma planta aos poucos, garantindo que a terra esteja sempre úmida, em vez de afogar ela de uma vez. A urina clara, quase transparente, é um bom sinal de que você está bem hidratado. Se a urina estiver muito amarela e concentrada, é um alerta do seu corpo pedindo mais água. Além da água, existem outros líquidos que podem ser muito benéficos. A água de coco, por exemplo, é uma bebida natural, rica em eletrólitos, que ajuda a repor minerais e hidrata muito bem, especialmente nos nossos dias quentes de verão. Sucos naturais de frutas cítricas, como o limão e a laranja, também são excelentes. O limão, em particular, é um grande aliado. Ele contém citrato, uma substância que ajuda a inibir a formação de pedras de cálcio, pois se liga ao cálcio na urina e impede que ele se cristalize e forme as temidas pedras. Preparar uma limonada caseira sem açúcar, ou simplesmente adicionar algumas rodelas de limão na sua água, é uma forma simples e gostosa de aumentar a ingestão de citrato e proteger seus rins. É um hábito simples que se encaixa perfeitamente na nossa rotina e na nossa mesa, com um sabor que a gente já conhece e aprecia. E falando em alimentação, que é um pilar fundamental da nossa saúde, precisamos olhar com carinho para o que colocamos no prato. Reduzir o consumo de sal é crucial. O sal em excesso não só aumenta a pressão arterial, como também faz com que mais cálcio seja liberado na urina, favorecendo a formação de pedras. Evite alimentos ultraprocessados, temperos prontos, embutidos e enlatados, que são verdadeiros vilões quando o assunto é sódio. Dê preferência a temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, pimentas e ervas frescas. Eles dão sabor aos nossos pratos, sem prejudicar a saúde dos rins. É um retorno às raízes da nossa culinária, que é naturalmente rica em sabores e aromas, sem precisar de tanto sal. O consumo de proteínas animais em excesso, como carne vermelha, também merece atenção. Embora a proteína seja essencial, o exagero pode aumentar a produção de ácido úrico, um dos componentes das pedras. Não se trata de eliminar a carne, mas sim de ter moderação. Equilibre seu prato com vegetais, legumes, grãos e outras fontes de proteína. Que tal um delicioso feijão, que é tão presente na nossa mesa e tão nutritivo, ou um peixe grelhado? A variedade e o equilíbrio são a chave. E sobre os alimentos ricos em oxalato, como espinafre, beterraba, chocolate e nozes, não é preciso eliminá-los da dieta. Eles são ricos em nutrientes importantes. A recomendação é consumi-los com moderação e, o mais importante, sempre acompanhados de líquidos e cálcio na mesma refeição. O cálcio presente em laticínios como o queijo e o iogurte ajuda a se ligar ao oxalato no intestino antes que ele seja absorvido pelo corpo e chegue aos rins, diminuindo assim o risco de formação de pedras. Um bom exemplo é comer um pedaço de queijo junto com um punhado de nozes, ou um iogurte com um pouco de espinafre cozido. Quando a gente pensa em remédios naturais, a sabedoria popular tem muitas dicas. Algumas plantas, como a famosa quebra-pedra, Philanthus niruri, são tradicionalmente usadas e estudadas pela ciência por suas propriedades diuréticas e por auxiliar na eliminação de cristais. No entanto, é muito importante ressaltar que o uso de chás e ervas deve ser feito com cautela e sempre sob orientação médica. O que funciona para um pode não funcionar para outro, e algumas ervas podem interagir com medicamentos que você já toma, ou ter efeitos colaterais indesejados.
Chás diuréticos, por exemplo, podem aumentar a frequência urinária, mas sem a hidratação adequada podem acabar concentrando a urina e não diluindo as substâncias formadoras de pedra. Então, antes de recorrer a qualquer receita caseira ou chá milagroso, converse com seu médico. Ele poderá avaliar se é seguro e apropriado para o seu caso específico. A natureza é generosa, mas o uso consciente e informado é sempre o melhor caminho. Manter um peso saudável e praticar atividades físicas regularmente também são medidas preventivas importantes. A obesidade e o sedentarismo estão associados a um maior risco de desenvolver diversas doenças, incluindo as pedras nos rins. Uma caminhada diária no parque, exercícios leves em casa, ou até mesmo dançar a sua música favorita, tudo isso contribui para o bom funcionamento do corpo como um todo, incluindo os seus rins. É como manter a máquina bem lubrificada e em movimento. Pequenas mudanças no dia a dia podem trazer grandes benefícios a longo prazo, e nunca é tarde para começar a cuidar melhor de si. O importante é dar o primeiro passo e manter a constância. Perceba que a prevenção das pedras nos rins não é um bicho de 7 cabeças. São hábitos simples, que, se bem incorporados à nossa rotina, trazem saúde e bem-estar para o corpo todo. É uma questão de consciência e de carinho com a nossa própria máquina. Você já pensou em como pequenas mudanças na sua alimentação e na sua rotina de hidratação podem impactar positivamente a sua saúde renal? Mas, mesmo com todo esse cuidado na prevenção, é importante reconhecer que, às vezes, a pedra já está lá ou o problema persiste. Nesses momentos, a orientação profissional se torna indispensável. Não podemos ignorar os sinais que o nosso corpo nos dá, e a dor intensa, a presença de sangue na urina, febre ou calafrios, e a dificuldade de urinar são alertas vermelhos que exigem uma visita imediata ao médico. Nessas situações, tentar resolver o problema apenas com chás ou receitas caseiras pode atrasar um diagnóstico correto e até agravar o quadro. É como tentar consertar um carro com um problema sério apenas trocando o pneu. A solução precisa ser mais profunda e específica. O médico, seja um clínico geral ou um especialista como nefrologista ou urologista, é a pessoa mais indicada para avaliar a sua situação. Ele vai pedir exames importantes, como um ultrassom ou uma tomografia, para ver o tamanho e a localização exata da pedra. Com essas informações, ele pode determinar qual é o melhor caminho para você. Hoje em dia, a medicina oferece diversas opções de tratamento, que vão desde o simples acompanhamento para pedras pequenas que podem ser expelidas naturalmente, até procedimentos mais avançados. Para pedras maiores ou que causam muita dor, existem técnicas como a litotrípsia, que usa ondas de choque para quebrar a pedra em pedacinhos menores, facilitando a sua eliminação pela urina. É um procedimento que muitas vezes não exige cirurgia. Outra opção é a ureteroscopia, onde um aparelho fininho é inserido para remover a pedra ou quebrá-la com laser. O mais importante é entender que cada caso é único, e a decisão sobre o tratamento ideal será feita em conjunto com o seu médico, levando em conta o tipo da pedra, o seu tamanho, a sua saúde geral e outros fatores importantes. Não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo. O acompanhamento contínuo e a adesão ao tratamento e às recomendações médicas são cruciais não só para resolver o problema atual, mas também para evitar que novas pedras se formem no futuro. É um investimento na sua qualidade de vida e na tranquilidade de poder viver sem essa preocupação constante. Cuidar dos nossos rins é um ato de amor próprio, uma forma de garantir que a nossa jornada continue com mais leveza e menos preocupações. A informação é a nossa maior aliada nesse caminho para uma vida plena. Ao longo da nossa conversa, vimos que a famosa cervejinha não é a solução para as pedras nos rins, e que a sabedoria popular, por mais bem-intencionada que seja, precisa ser filtrada pela ciência e pela orientação médica qualificada. A verdadeira receita para rins saudáveis passa pela hidratação constante com água pura, por uma alimentação equilibrada e pela busca de ajuda profissional sempre que necessário, sem hesitação. É um compromisso diário com você mesmo, mas que traz recompensas valiosas em termos de qualidade de vida, bem-estar e autonomia. Nossos corpos são máquinas incríveis, capazes de se adaptar e se recuperar,
mas precisam de manutenção e atenção contínua, especialmente quando alcançamos a melhor idade. Lembre-se que cada pequena escolha que fazemos hoje, seja na alimentação consciente, na hidratação regular ou na busca proativa por cuidado médico, reverbera positivamente na nossa saúde de amanhã. É um investimento contínuo em você, que vale cada esforço. A prevenção e o cuidado adequado nos permitem aproveitar cada dia com mais vigor e tranquilidade. Agora reflita comigo, de coração aberto. Você está realmente fazendo tudo o que pode, com o conhecimento que temos agora, para proteger esses órgãos tão importantes e garantir um futuro com menos dores e mais vitalidade para você e sua família? Se este vídeo foi útil, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva para mais dicas de saúde.